Mauro, você tá com fome e você quer comer um lanche. Cara, o que você faz? Ah, X-Love, aquela época que a gente matava aula. Não, a gente não matava aula, não. Não, da videogame, né? Mas, pô, X-Love, né? Love do Triângulo. Símbolo da Araxá. Como que você faria, então, aí pra adquirir esse lanche? Bom, supõe que eu preciso de dinheiro. Sim. Então você ia pagar, né? Claro. E essa roupa aí, bocada que você tá usando hoje, o que você fez pra adquirir? Paguei. Pagou também. Mas como que você conseguiu esse dinheiro? Bom, de uns bons tempos pra cá, eu estou trabalhando. Sim. Mas quando eu tinha o desejo de querer ter uma roupa ou um tênis diferente, alguém trabalhava para mim. Quer dizer, não trabalhava para mim, mas trabalhava para que eu conseguisse aquela roupa, que era meu pai. Sim. No mesmo caso, acho que de vocês também, aí, nossos alunos que estão assistindo. Processo minha. Mesma coisa. E existe um ditado, né? Que diz, o dinheiro faz o mundo girar. E isso aí não é tão exagerado não, já que o nosso sistema, né, o sistema capitalista, ele organiza, né, a economia na maior parte do mundo, né? Realmente vai funcionar dessa maneira, né? Eu vendo a minha força de trabalho, recebo um salário e com esse salário eu consigo, né, adquirir alguns bens. Mas, Mauro, você já parou para pensar sobre esse sistema? Peraí. Capitalismo? Capitalismo. Alguns não. E você? Outros odeiam. Mas tem uma galera que nem sabe o que significa. Em qual grupo você tá? Então, hoje, no Conexões Educa, capitalismo. Então, o capitalismo é um sistema econômico que define como a sociedade organiza a produção, troca e distribuição de bens. Em essência, ela vai se basear na propriedade privada dos meios de produção, né? Como as fábricas, fazendas, lojas, hospitais, escolas e entre outros aí, tá? E também tem como fundamento o trabalho assalariado e, logicamente, na busca aí, né, sistemática pelo lucro por meio dessas trocas comerciais, né? Tendo aí como característica a livre concorrência em uma economia de mercado. Mas aqui vai um ponto importante. O capitalismo e a economia de mercado não são exatamente a mesma coisa. Eles estão sim intimamente ligados, mas não são sinônimos. E é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo. Então, bora lá. Pessoal, falando aí, né, sobre o nosso capitalismo, né, nós temos que lembrar que o mercado é, na verdade, o núcleo da organização econômica capitalista. Tá? Assim, embora seja possível existir uma economia de mercado em sistemas não capitalistas, é impossível haver o capitalismo sem uma economia de mercado. No capitalismo, o mercado nada mais é que a dinâmica entre a oferta e a demanda por bens e serviços. Eu acho que isso é uma da lógica mais fácil de entender do capitalismo. Oferta e procura, né? E é através da competição dentro do mercado, né, que se define a produção e o investimento. Aqui no capitalismo, pessoal, é um mercado que decide quanto deve ser produzido e quais bens de consumo se deve investir, né? Ao contrário do sistema socialista que tem aqui no nosso canal, tá? Onde a produção de bens e serviços é planificada, ou seja, determinada por um governo. Mesmo dentro das sociedades capitalistas, há diferentes níveis de liberdade de mercado e cada país adota suas próprias políticas na regulação. No entanto, não é a regulação ou a falta dela, né, que define se uma sociedade é capitalista ou não, tá? Né? Assim, é importante notar que mesmo em uma sociedade capitalista, existem meios de produção público, né? Como empresas, escolas e hospitais, que apesar de não serem privados, ainda estão sujeitos às leis de mercado. Ou seja, por mais que existam empresas públicas e regulação de mercado, não é uma pessoa ou uma instituição que determine diretamente o que deve ser produzido. Toda atividade econômica está direto ou indiretamente sujeita à lei de oferta e demanda, né? Como foi, né, mencionado aí anteriormente, o capitalismo é o oposto de uma economia planificada, tá? Por quê, pessoal? Lá numa economia planificada, é a autoridade do Estado que decide o que e quanto deve ser produzido. E, logicamente, né, os meios de produção pertencerão aí ao próprio Estado. Em resumo, o capitalismo é um sistema econômico onde a produção de bens e serviços é, em grande parte, destinada à troca
E é por meio dessa troca que se obtém o lucro. Esse lucro, por sua vez, é representado pelo dinheiro, que pode ser usado para adquirir bens ou serviços oferecidos nesse mercado. Ou seja, o dinheiro funciona como um facilitador das transações comerciais, sendo tanto o meio quanto o fim dessas atividades capitalistas. Essa é uma definição simples e até neutra do capitalismo. No entanto, você provavelmente já ouviu outras definições mais elaboradas e algumas muito mais críticas. A verdade é que o capitalismo, pessoal, é um tema que desperta tanto defesas quanto críticas apaixonadas, né? Para alguns, ele é um modelo de exploração das classes oprimidas ou uma fonte de degeneração moral, e para outros é o auge da organização econômica humana, responsável pela redução da miséria e pelo constante aumento da produtividade. Esse contraste de opiniões sobre o capitalismo tem suas raízes no impacto social que o sistema causou desde sua origem histórica. O capitalismo provocou mudanças sem precedentes na história da humanidade, que não passaram despercebidas por filósofos, sociólogos, economistas e até religiosos. Pessoal, antes aí, do surgimento do capitalismo, a Europa era dominada por monarquias absolutistas, onde o poder político estava completamente concentrado nas mãos do rei. Pô, assunto legal da já lá envolvido breve, essa parada ali. A autoridade do rei, ela era representada perante toda a nação. E questioná-lo era visto como uma traição à própria pátria, um crime de lesa majestade. Pessoal, nesse governo altamente autoritário, a nação era o que mais importava. E foi nesse contexto que começaram a surgir os sentimentos nacionalistas. O sistema econômico que acompanhava esse tipo de governo era o mercantilismo, considerado por alguns como o precessor do capitalismo. Você pode lembrar aí dos tipos, e das características do mercantilismo. As características envolvendo aí a balança comercial favorável, o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, a ideia de uma política alfandegária protecionista, Toda essa situação envolvendo aí essa palavrinha que a gente está falando hoje, que é o capitalismo. Ou até mesmo, essa ideia pode ser tida como uma forma primitiva do próprio capitalismo. Pessoal, o mercantilismo, praticado aí pelos comerciantes italianos lá no século XV, lembrava o capitalismo em alguns aspectos, já que não havia aquela troca comercial, mais intensa entre os mercados estrangeiros. Na Idade Média, as trocas comerciais eram predominantemente internas e mesmo as relações comerciais entre diferentes regiões do mesmo país eram raras. Portanto, não é totalmente incorreto ver que o mercantilismo é uma forma inicial, sim, do capitalismo. Sim. O problema foi que, à medida que outras nações europeias absolutistas começaram a se interessar por transações internacionais, o mercantilismo assumiu um caráter mais protecionista, muito influenciado pelo nacionalismo e também pelo autoritarismo dos próprios regimes absolutistas e dos reis. A aliança entre o absolutismo e o mercantilismo impulsionou outro movimento, o imperialismo e a busca por colônias, onde os países europeus não apenas extraíam matéria-prima, mas também realizavam transações que beneficiavam exclusivamente suas metrópoles. Aquela relação, A colônia oferece a matéria-prima, a metrópole produz e redistribui isso para equilibrar essa balança. O mercantilismo ele promoveu, sim, o início dessas transações internacionais, mas ao mesmo tempo incentivou uma proteção extrema dos mercados nacionais, Você até citou um pouquinho aí atrás, onde cada país buscava garantir vantagens desleais sobre os outros, por meio de taxas abusivas sobre esses produtos estrangeiros. O protecionismo alfandegário. Além dos monopólios estatais, e as proibições, para que as colônias comercializassem com outros países. Essas práticas também limitavam os ganhos de comerciantes e empresários que, apesar de terem enriquecido e adquirido poder através do mercantilismo, passaram a vê-lo como um grande obstáculo ao longo do tempo. A insatisfação desses grupos cresceu e se uniu às ideias iluministas de liberdade e separação entre igreja e Estado. E quando fala de igreja, lembra-se também da vinculação de ideias iniciais do capitalismo estabelecido na religião calvinista. Sim. O calvinismo não ordenava a doutrina do justo preço, característica da Idade Média, E que favoreceu uma burguesia que percebeu muito bem essas relações que a gente acabou de citar, e a partir daí a religião também vai se transformar como base capitalistas a partir
do momento em que o calvinismo não condena o Sim. Simplificando, pessoal, essa união deu origem às chamadas revoluções liberais, que ocorreram ali, né, entre os séculos XVIII e XIX, né, como exemplo aí a nossa Revolução Inglesa, a americana e a francesa. O absolutismo foi derrotado e o rei não podia mais usar a religião para legitimar o seu poder absoluto. Com a separação entre Estado e Igreja, qualquer autoridade política agora deveria ser submetida a uma Constituição que representasse democraticamente a nação. Nessa nova sociedade, né, mais livre, a atuação do Estado não era mais absoluta e os indivíduos tinham a liberdade de comércio, contando aí, né, com uma ordem legal mais estável, garantida pelas constituições, o que facilitava a vida econômica dos empresários e comerciantes, ao contrário aí que acontecia, né, quando era o domínio de monarca. Foi nessa mesma época que começou a Revolução Industrial, e um evento igualmente crucial para a formação do capitalismo. Ela trouxe consigo um tremendo aumento da produtividade, o que resultou em um acúmulo significativo de capital e um maior potencial para a comercialização. Mais bens produzidos significavam mais produtos disponíveis, né, logicamente aí para serem comercializados, aumentando assim a margem de lucro. Esse crescimento no comércio, por sua vez, gerou um maior fluxo de valor circulando aí na economia, né, e, como consequência, fortalecendo o mercado. Além disso, a Revolução Industrial criou muitos empregos, levando ao surgimento de uma grande massa de trabalhadores assalariados, que se tornaram potenciais consumidores. É aquela roda, né? A atividade gera a remuneração gera uma necessidade de gasto, o gasto alimenta a produção, que se justifica a partir daí, e assim não vai. Vai girando, né? A combinação da Revolução Industrial, né, com a economia de mercado capitalista e o Estado, né, democrático laico, regido pelo poder impessoal de uma Constituição, deu origem ao que a sociologia identifica como modernidade. A modernidade não só promoveu mudanças sociais intensas, como também acelerou o ritmo dessas mudanças. Nunca antes na humanidade havia experimentado alguma transformação do tipo, uma mudança tão drástica em um período tão... A relação das pessoas com a política, o trabalho, a religião, a cultura e até com a própria família mudou, né, profundamente e continuou a evoluir. Na verdade, se olharmos bem para essas mudanças, elas seguem acontecendo até hoje. A distância entre os valores de uma geração e a outra parece às vezes ser tão grande quanto um abismo gigantesco. Essa intensidade das mudanças foi justamente o que chamou a atenção de estudiosos e religiosos para a modernidade, especialmente para o capitalismo, né? O capitalismo, pessoal, ele passa então a ser amplamente debatido e criticado a partir do século XIX e, logicamente, até hoje continua sendo aí um alvo de crítica. Entre os mais críticos estão os marxistas, e não sem razão, já que no início da Revolução Industrial os trabalhadores enfrentaram condições de trabalho extremamente duras e insalubres. Isso não é novidade, né? O que a gente está falando aqui, inclusive, a gente está se baseando em fatos históricos. Tudo história. Não é nada de Nada. conexões. Não é nada da nossa opinião, nada. Sempre seguindo aí um viés, né, científico. Os movimentos operários que mais se destacaram nesse período foram, sem dúvida, né, de orientações marxistas, como já mencionamos aqui em outro vídeo no canal. Tá? Para os marxistas, pessoal, o capitalismo ele não é apenas um sistema econômico, mas está presente em diversos aspectos da sociedade, como a política, as relações familiares, cultura e a religião. Para eles, o capitalismo seria apenas mais uma fase na longa luta de classe, onde o grupo dominante explora o restante da sociedade para garantir suas vantagens. Grupo dominante burguês, né? Pessoal, na sociedade capitalista, então, o poder estaria dividido entre os donos do meio de produção, os burgueses, e o restante da população, os nossos proletários. Pessoal, o sistema econômico capitalista, então, favorecia os interesses dos burgueses, né? E para que essa dominação continuasse sem ser questionada, haveria uma expressão ideológica que manteria uma aparência de justiça no sistema, utilizando-se, né, da cultura, religião, né, da política e outros elementos. Por isso, para Marx, não é apenas a economia que é capitalista, mas toda a sociedade. A sociedade seria capitalista e burguesa. Apesar disso, os marxistas não costumam criticar o capitalismo por questões de moralidade. Para eles, o capitalismo não é uma escolha moral, mas simplesmente a forma como a sociedade se organiza. Agora, né, nós estamos em um estágio da história humana que, em certos aspectos, pode ser considerado melhor, né, do que as outras formas aí de organizações sociais do passado.
No entanto, esse pensamento difere bastante do ponto de vista dos conservadores, especialmente daqueles fortemente influenciados pela religião. Esses grupos frequentemente fazem uma crítica moral ao capitalismo, considerando-o como uma força promotora de egoísmo, decadência moral e causa de desagregação social que afasta as pessoas umas das outras. Lá na Europa pré-moderna, né, e pré-capitalista, a religião não se ocupava apenas das necessidades espirituais, mas também da manutenção da ordem social. Com a chegada do capitalismo, essa ordem social foi profundamente alterada, gerando preocupações entre os religiosos conservadores. Contudo, o pensamento religioso não é totalmente hostil ao capitalismo. Max Weber, um dos pioneiros da sociologia em sua obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, demonstrou que havia uma afinidade entre o protestantismo e o capitalismo. Elementos da ética religiosa protestantes teriam, né, segundo Weber, contribuído para que os seus seguidores acumulassem mais capital do que as pessoas de outras religiões, especialmente devido à noção de vocação, a ética profissional e o estilo de vida frugal, que evita gastos excessivos. Essa afinidade, contudo, teria sido particularmente relevante apenas no início do capitalismo, como se fosse um impulso social necessário para que o carro do capitalismo ganhasse velocidade. Com a chegada da Revolução Industrial, essa acumulação de capital protestante lá no século XVII e XVIII tornou-se menos relevante, pois o progresso técnico por si só já garantia uma boa acumulação de capital. Essas são apenas as diferentes fases da sociedade moderna e do desenvolvimento histórico do capitalismo, que se adaptam a novas configurações sociais e exigem novas formas de organização da economia de mercado. Em uma era em que o mercado internacional começava a emergir, os grandes comerciantes ainda estavam limitados pelo poder absolutista e as diferenças na ética profissional eram relevantes para determinar quem acumulava mais capital. Nesse contexto, o mercantilismo, com sua lógica protecionista, se encaixava perfeitamente. No entanto, após as grandes inovações técnicas trazidas pela Revolução Industrial, a experiência das sociedades livres, o capitalismo, começou a florescer de fato. Essa primeira fase do capitalismo no século XIX ficou conhecida como capitalismo clássico, onde a noção de laissez-faire, ou mercado totalmente livre, ganhou força. Essa influência do laissez-faire prevaleceu até a crise de 29, que tem vídeo aqui no canal, quando ficou claro que o mercado, deixado aí sem nenhuma intervenção, poderia arruinar o próprio sistema capitalista. Com isso, o Estado passou a regular mais o mercado e a investir em programas de bem-estar social para oferecer serviço à população. Essa fase é conhecida como o capitalismo keynesiano, John Maynard Keynes, que também está falando lá na crise de 29 aqui no canal. Em homenagem à influência ao economista John Maynard Keynes. Contudo, foi após a queda do Muro de Berlim e o colapso da antiga União Soviética que o regime capitalista saiu vitorioso e ganhou ainda mais protagonismo com a ascensão de economia global. A fase atual, pessoal, no capitalismo conhecido como capitalismo global, formou-se a partir da década de 80, quando o mercado internacional, iniciado aí com o mercantilismo, se concretizou. Inclusive, já vou assumir aqui um compromisso que, quando se fala desse contexto de final da queda do Muro de Berlim, início dos anos 90, a gente está falando da reorganização política e econômica mundial, que é um assunto extremamente interessante e que a gente vai gravar um vídeo aqui em breve também, quando fala lá do processo de extensão da Guerra Fria. Poxa, que assunto interessante. Em breve. Hoje, pessoal, a cadeia de produção de bens e serviços se estende entre países, e não é mais restrita a uma única nação. Essa produção internacional é liderada por multinacionais e é altamente interconectada e interdependente. Assim, eventos que ocorrem em locais muito distantes podem ter impactos significativos em muitos lugares. Atualmente existem órgãos transacionais que promovem políticas econômicas, como o FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio e o Fórum Econômico Mundial. O mundo globalizado foi, em parte, possibilitado pelo desenvolvimento de tecnologias, especialmente o avanço no mundo digital. O progresso da tecnologia, da informação e na expansão da internet facilitaram enormemente a conectividade e o desenvolvimento global. Pessoal, após você assistir esse vídeo, você se vê como defensor ou crítico do capitalismo? Ou então para você é apenas o sistema vigente? Acredita que o capitalismo foi responsável pelos avanços e inovação
e pela redução da miséria nas últimas décadas? Pessoal, deixe sua opinião aqui nos comentários, tá? E também diga, né, o que você gostaria que nós abordássemos aqui no canal. Você pode ter certeza que no nosso próximo vídeo nós vamos abordar aqui as fases do capitalismo, tá? Que é, logicamente, aí uma continuação desse vídeo de hoje. Sua ajuda é essencial para o crescimento do nosso canal. Por isso, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Valeu, gente. Até o próximo vídeo e Siga conexões.